Olá, olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Richard e hoje eu vim explicar para vocês um pouco dessa transformação, dessa transição que é você vir para o ruivo, conhecer um pouco desse mundo ruivo e suas tendências. Como eu costumo falar, eu sempre aqui no estúdio, eu gosto de estar fazendo uma consulta e análise chamada visagismo individual, tá? Isso é para que a cliente possa entender o que a tonalidade vai trazer a ela, de benefício, de malefício, de tudo, né? Porque como eu sempre falo, nada que é nosso, que não é nosso, traz uma durabilidade perpétua, né? Então, como eu sempre costumo falar, eu acho que dentro desse visagismo individual, a gente consegue direcioná-la a uma tonalidade correta para que não haja desconforto futuro, né? Então, eu até tenho aqui dentro do meu cestinho umas bonequinhas para vocês poderem entender um pouco sobre esse visagismo individual. Um exemplo, tá? A gente tem aqui uma cliente morena, vou até sentar um pouquinho de lado aqui para vocês entenderem melhor. Temos aqui uma cliente morena, tá? E o desejo dela é se tornar ruiva, tá? Primeiro, o que a gente vai fazer? Nós vamos conversar com a tonalidade de pele dela e o contorno de rosto para ver quais são as profundidades que essa cliente tem, certo? A gente vai ver a questão da micropigmentação de sobrancelha, a gente vai ver a questão de uma adaptação de extensão de cílios, a gente vai ver se ela tem uma micropigmentação nos lábios. Essas são uma técnica que eu uso, tá? E a gente vai ver até mesmo as tonalidades de maquiagem que essa cliente usa e como que é o dia a dia, a personalidade dela. Em cima disso, a gente vai olhar todo o couro cabeludo, a gente vai olhar a textura do fio, a gente vai ver o que contém ou não contém nesse cabelo, certo? Vamos perguntar, na verdade, tudo que ela passa, tudo que ela fez, até no decorrer desse dia de hoje que ela se encontra aqui comigo. Feito tudo isso, ela vai assinar a ficha, que é uma ficha de anamnese e cadastro da cliente, porque é a que eu gosto que escreve na mão, para depois eu passo aí para o meu computador, para os meus contatos pessoais, tá? Mediante tudo isso, a gente vai fazer 4 testes mechas, tá? Laterais, topo, nuca, certo? Porque eu gosto que a cliente entenda que cada parte dela é uma temperatura diferente, certo? Tudo bem que às vezes isso não é nem o que a cliente quer saber, ela quer ver a cor, né? Mas eu gosto de explicar. Vendo tudo isso, ela vai analisar esse cabelo. Muitas acabam confiando e fazendo ao mesmo dia, outras marcam para a semana seguinte. E o que acontece? Nessa semana, essa cliente vai ver a durabilidade dessas cores, a tonalidade e a vibração que essas cores vão liberar para ela. Um exemplo, vamos supor que essa minha cliente ela tem umas manchinhas aqui que foi provocada por uma coloração e vamos supor que isso é um vitiligo, tá? Como já aconteceu comigo, por isso que eu vou dar um exemplo para vocês agora. Ela é branca e contém um vitiligo mais rosado. Vamos inverter aqui a situação. E ela chegou para mim e falou que o sonho dela seria ser ruiva dourada, o ruivo gold, né? O famoso ruivo gold. Só que ela não poderia porque ela tem o vitiligo. Isso não existe, tá? É claro que eu não vou pegar essa cliente extremamente branca, com a pele clara, e jogar um ruivo gold ao ponto de uniformizá-la. Eu posso jogar muito mais uma tonalidade acobreada, eu posso trabalhar com um fundo um pouco marrom dourado, eu posso trabalhar com diversas tonalidades em cima dessa pele, tá? E isso vai manter a cliente com um aspecto saudável, harmônico e sem muito trabalho. Ao mesmo exemplo eu, tá? Vamos para mim um pouco. Eu tenho uma pele branca, tenho bastante manchinhas na pele, devido aí à idade, né? Estou tratando inclusive. Tenho um pouco de micropigmentação que já está saindo, porém eu gosto desse ruivo mais dourado. Só que se você reparar em mim pessoalmente,
O meu ruivo, quando ele está desbotado, ele libera muito mais o dourado do que o cobre. Por quê? Porque ele conversa, além de conversar com a minha tonalidade, ele é harmônico com minha barba, né? Porque o que acontece? A barba, ela não desbota pro claro, o pelo cresce, então ela fica meia esverdeada. Então eu sempre tenho que estar tomando cuidado com isso. O cabelo já não. O cabelo ele desbota para o dourado. Então eu pré-pigmento ele para ele entrar nessa cor harmônica, tá? No caso de hoje, que eu colori ele, mexi na tonalidade, eu usei o 10-0, o 0,77 e bem pouquinho do 0,55. O que eu fiz aí? Eu caprichei mais no acobreado e não no dourado. A mesma coisa eu faria nessa cliente aqui, tá? Eu jogaria mais acobreado do que dourado por causa dessa tonalidade de pele e desse formato aqui da cavidade do queixo dela, dessa profundidade aqui da sobrancelha, do delineado do olho. Vamos por um exemplo que ela tem uns cílios, tá? Isso intermede muito, isso mexe muito com a uniformização do cabelo, porque não adianta eu vim jogar uma tonalidade aqui no cabelo dela sem pensar como vai ser ela no dia a dia, tá? Eu quero que ela saia daqui o mais natural possível. Ah, Richard, quer dizer então que eu não posso extravasar? Você pode, você deve. Só que dentro do visagismo individual a gente sempre preza por uma naturalidade, perfeito? Então, eu espero que ficou um pouco claro aqui para vocês a respeito desse visagismo individual e das tendências gold aí que tá vindo por vocês, tá? E a mesma coisa se encaixa dentro do ruivo nude, dentro do famoso nude, famoso doce de leite. A gente pode sim trabalhar o fundo. Ah, e não esquecendo da principal questão. O meu ruivo, ele tem essa tonalidade porque o meu fundo é um pouco claro. Ela pode chegar aqui com esse cabelo virgem, pedir a mesma tonalidade de mim e não revelar esse tom, porque o fundo dela é um pouco mais escuro que o meu. Isso mexe muito, tá? Não quer dizer que o seu profissional não sabe fazer o seu ruivo. Isso diz respeito muito ao seu fundo de cabelo, ao seu pigmento que está aqui de origem, certo? E raramente, para mim não falar nunca, esse cabelo precisa ser descolorido. Gente, não precisa mais hoje, com as tecnologias que a Schwarzkopf Professional tem, a gente usar uma descoloração, tá? Não precisa. Nós temos ferramentas aqui excelentes que pode trazer um ruivo na altura de um 12 sem mexer com pó descolorante, tá bom? Então fica aqui para vocês a minha gratidão por vocês terem assistido o vídeo. Curtem aí, envie para quem tem interesse em saber um pouquinho mais e fiquem espertíssimos aí que já já vai ter um outro vídeo falando a respeito da transição do ruivo, saindo do loiro para o ruivo, tá bom? Então desde já, um beijo e até!